Este é um episódio comemorativo de 50 episódios do Órfãos do Ego, que aconteceu ao vivo. Divirta-se. Órfãos do Ego, é muita fofoca, Brasil. Órfãos do Ego, André Rafael, quase sem filtro. Rafa, bom dia, boa tarde. Dessa vez, com certeza, boa noite. Dessa vez, boa noite para quem está nos vendo agora, mas se porventura for ver depois, bom dia, boa tarde, ou até boa noite também para todo mundo. Finalmente uma live, Def, finalmente. Pois é, finalmente uma live. Começamos essa live aqui de sopetão, sem avisar ninguém, sem compartilhar nada. Inclusive, não sabemos se tem alguém assistindo a gente, porque, obviamente, não sabemos configurar as ferramentas. Então, é tudo totalmente de surpresa, né? Vou até aproveitar aqui, vou acessar o nosso canal, vou ver vou acessar aqui o vídeo, para ver se tem alguém fazendo alguma coisa. Acho que não. Tem uma pessoa assistindo agora que deve ser eu mesmo, né? Provavelmente eu mesmo aqui, eu mesmo me assistindo. Mas, Rafa, estamos aqui estamos aqui de sopetão por dois motivos muito especiais. O primeiro motivo é que a gente não tem muito assunto, né? Estamos meio sem assunto, não tem acontecido muita coisa. Aliás, tem até acontecido algumas coisas, mas muito fora do nosso nicho, né? É gente caindo no vulcão, é do Oriente Médio em guerra. É balão caindo. Mais de um balão caindo, é só tragédia, e aí não é muito o nosso segmento aqui, né? E para ajudar ainda, eu tô com um problema de hiperfoco em Copa do Mundo de Clubes, né? Então, porventura, estou completamente focado nesse assunto, sem muito tempo para coisas mais importantes, né? Que é, sei lá, a vida de Davi Brito, todo o imbróglio envolvendo o Gugu, né? Que tem bastante coisa acontecendo, né? O possível ex do Gugu pedindo lá metade da fortuna dele, aí agora a família dizendo que ele tinha um amante, querendo provar que ele tinha um outro caso, que o Gugu era só um passatempo, enfim. Mas muito aprofundamento. Sim, exatamente. Eu também não estou muito aprofundado nessa história. Essa história, na verdade, é uma história que já tem anos, né? Que nem vai para frente, nem volta para trás. No ato de dizer que o Gugu não tinha um marido, estão arrumando um amante para ele. Então, aparentemente, ele não era só gay, ele era uma gay animada, né? Uma gay fervida ali, que curtia, né, altas aventuras ali. Assim, né, nesse caso, a Rosemary já tinha alertado, né? Que acontecia uma baguncinha boa ali na Alameda Canário, né? Quem não lembra da carta, né? Então, assim, a Rosemary já tinha alertado ali que acontecia um negocinho ali, né? Então, a princípio, supostamente, o Gugu, né, seria o Puff Daddy brasileiro, né? Não sabemos. Nunca saberemos, né? A gente nunca sabe, O Puff Daddy tinha a festa do branco, o Gugu tem a festa do pintinho amarelinho, vai saber, né? A gente não sabe o que rolava ali. É canário, é pintinho, né? Uma festa maluca na granja. Rafa, a gente não tá aqui à toa, né? A gente resolveu, o primeiro motivo eu falei que era porque a gente tá um pouquinho sem assunto, mas ao mesmo tempo estamos comemorando 50 episódios. Para quem achou que a gente não ia passar do primeiro, estamos aqui no episódio 50. Pois é, não temos audiência, não temos o povo, mas temos 50 episódios. E sequer haters, né? Pra nos odiarem, né? Pra falar. Eu acho que ninguém nunca pensou que a gente fosse passar do primeiro episódio. Pois é. E passamos. Na verdade, não passamos, né? Chegamos aos 50, exato. Esperamos em breve chegar aos 51, quem sabe. E, Rafa, eu lembro que a última vez que a gente falou, né? Acho que o último assunto ali que a gente tinha abordado era o Power Couple. E querendo ou não, a gente já tá quase na Fazenda, né? E a Couple teve alguns acontecimentos interessantes aí, né? Pra variar, a Gretchen desistiu. Acho que a última vez que a gente falou, né? O nosso último episódio a gente tava falando sobre ela ameaçar ali uma desistência e tal. No fim das contas, não desistiu e depois acabou desistindo. E também ali a briga, né, entre os favoritos do programa ali, Carol Radamés e Adriana Idomini.
que será que vai acontecer, né? Nos próximos, até a final de Power Couple. Algum crime hediondo, talvez? A gente não sabe. O que dizem as pesquisas é que o Domini e a Adriana eles devem vencer, né? O programa. Para quem acompanha os realities da Record, não é uma surpresa que pessoas, digamos, que supostamente duvidosas, né, para o grande público, né? E eu digo, quando eu digo grande público, eu estou comparando com o Big Brother, né? Então, pessoas que no Big Brother, por mais que o Domini já tenha vencido, mas foi lá atrás, uma outra época, né? Um outro, talvez, multiverso, né, que o Brasil foi, né, o Domini venceu, mas hoje ele sequer talvez passaria ali da primeira semana do Big Brother, mas os sites da Record, eles acabam, eu não digo se é simplesmente pela forma de votação que você vota para ficar, ou se é realmente o público que acompanha acaba sendo um público mais como a gente, que gosta do entretenimento, que gosta ali da confusão, mas a verdade é que tudo indica que Adriana e Domini devem vencer. Porém, o Power Couple ele entrou ali numa zona ali meio sem muitos acontecimentos, né? Embora seja um programa que ele... E é interessante porque, assim, para fazer um paralelo outra vez com o Big Brother, a gente já chegou aqui na época do Big Brother falar sobre a questão da falta de dinâmica que o programa proporciona para ter conflitos, né? Então o Big Brother acaba sendo um programa com muitas dinâmicas para promover a amizade, né? Então é uma tarde com uma marca de hambúrguer fazendo um happy hour para todo mundo. É uma dinâmica onde cada um ganha uma air fryer, ganha um dinheiro, ganha isso, ganha aquilo, e todo mundo ganhando coisa, e poucas dinâmicas para promover conflitos. O Power Couple é o contrário, não tem nada para promover amizade, nada. Só promove os conflitos. Porém, a edição acaba que prejudica, então você fica muito preso às provas que, por mais que sejam maravilhosas, não o suficiente para, como eu posso dizer, movimentar um programa por 2 ou 3 meses. Né? Então o Power Couple entrou ali no modo flat, onde você já sabe mais ou menos quem vai brigar com quem, o que vai acontecer, os assuntos têm sido os mesmos. Para quem acompanha, se falam ainda do Domini, dele ter explodido com a Carol, se fala sobre o Domini talvez ter tirado o quarto com banheiro que é um idoso que precisa urinar durante a madrugada. Então, assim, acaba que fica só mesmo aquelas coisas. Eu estava com muita expectativa para esse ano por conta do quebra-power, né? Então seria uma dinâmica a mais, né? Onde teriam possibilidade de acontecimentos e as dinâmicas são boas. Mas é aquilo. Entrou num modo onde as pessoas, e eu acho que esse é o problema também de todos os realities, né? Quando o formato passa a ser meio que desgastado, as pessoas já sabem o que fazer para agradar o público, seja ele qual público for, né? Então as pessoas acabam muito jogando ali, utilizando ali dessa artimanha de jogar com o público, né? De se fazer de vítima, ou de querer fazer um barraco, forçar um barraco, e entrou nisso, né? Então o Power Couple tá nesse modo aí. Eu perdi, assim, eu ainda assisto, mas ao contrário do Big Brother, que eu pegava assistindo ali, mesmo com muito ódio no coração, praticamente todos os dias, o Power Couple geralmente eu assisto ali mais de quarta e quinta, às vezes numa segunda, numa terça, acabo não assistindo mais muito os outros dias. A prova dos casais geralmente é muito interessante, e a votação, né, que é onde acontecem as coisas, mas até a dinâmica que acontece segunda-feira, né, que vale lembrar, né, era no sábado, e aí a Record uniu a falta de audiência, a falta de controle dos participantes e bloqueou ali, cortou ali a edição ao vivo de domingo, né, então domingo já não tem mais Power Couple. E eu acho que ficou uma coisa meio bad vibe ali num determinado momento, assim, né? Acho que quando a dinâmica da rivalidade ali entre Carol e Radamés, Domini e Adriana, ela fica muito interessante quando é ali duas pessoas que você sabe que são... A Carol a gente notou isso, mas o Domini a gente já sabia.
são duas pessoas muito malandras e que sabem discutir e levar as coisas para pontos que a maioria dos participantes não tem muita inteligência, mas aí quando partiu para aquela quase agressão ali, descontrole e tal, eu acho que ficou ruim porque não é muito entretenimento que a gente quer assistir. A gente quer ver briga, a gente quer até ver briga, mas a gente quer ver uma briga do tipo Davi e MC Bin. É uma briga espontânea, é isso que eu tava acho que quer dizer, e você falou tão bem, assim, passa a ser muito engessado porque eles acabam utilizando da ferramenta dessa, assim, né, de fazer aquilo que o público quer, né, então parece que fica um querendo forçar o outro a sair ali da linha, mas eles não vão sair, eles são muito malandro, bem como você falou. Exato, só que aí ocorreu ali uma explosão, uma coisa totalmente desequilibrada de um dos lados, e aí um lado se aproveita ao máximo para isso, o outro lado entendeu que errou e do lado ficou mudo, completamente, quase que ausente ali, e aí acabou ficando, né, uma coisa meio desinteressante, né? Antes da gente ir pro próximo assunto, Rafa, porque Power Couple, infelizmente, já não tem muito mais o que a gente falar. Dá boa noite aí pra quem tá assistindo a gente, né? Então, Letícia, Ó, nosso Boni, nosso público, nossos amigos. Bem-vindos aí. Estamos na nossa primeira edição ao vivo. Voltando à nossa falta de assunto, falando em reality show, né? Das últimas semanas pra cá, na verdade, acho que das 2 últimas semanas pra cá, o nosso maior campeão de reality show da década veio virando bastante assunto, né? Esses últimos tempos. Então, primeiro ele desistiu da faculdade de Direito, depois ele fez ali um story que revelando ali um pouco mais do que deveria de sua intimidade. Sexual. E por último, ele fez ali uma grande demonstração de conhecimento, né? No Passa ou Repassa. Estamos falando de gay. De guerra. Davi Brito, simplesmente o maior brasileiro de todos os tempos. Exatamente. Se Silvio Santos ainda estivesse vivo e ainda existisse aquele troféu dos 100 maiores brasileiros, Davi era top 10. Certeza que Davi era. Porque, assim, né? O Davi, e para quem acho que para as pessoas um pouco inteligentes sabem que a melhor coisa que você pode fazer ali é investir 10 minutos do seu dia para olhar os stories de Davi. Com certeza. Você entrar uma vez por dia, pelo menos, vamos ter ali uma média ali de uns 50 stories por dia, e você ir ali acompanhando a vida de Davi Brito. Não contente com um, ele tem 2 Instagrams. Eu não sei por que ele fez isso. Até hoje, até para mim que acabo acompanhando ele, não sei. Mas é assim, de um nível de entretenimento absurdo. Porque ali ele fala dos mais diversos assuntos. Você vê ele tentando atacar para todo que é lado. Para quem não sabe, agora o Davi ele está se dedicando à carreira de atleta. E por que atleta? Porque ele vai participar de uma competição? Porque ele vai... Não, ele simplesmente está indo na academia às 6 da manhã e ele se diz agora um atleta investidor, né? Então ele tem se dedicado a isso e talvez ele quer pegar esse nicho. E o que eu acho mais interessante do Davi, e ele não faz, eu acho que na maldade, assim, não faz algo de caso pensado. Ele simplesmente ele consegue ser incoerente, ser assim, mas é de um nível assim de maestria absurda. Teve esses dias atrás que ele fez uma sequência de stories dele treinando. Ele fez lá seus 10, 15, 20 stories treinando na academia. Depois ele foi para casa e começou, e para quem acompanha sabe, ele tem aquela sequência de ele começa a falar. E nisso são uns 15 stories dele falando. E daí ele voltou para casa dele, foi tomar banho e começou a gravar stories falando sobre a importância de você ir para academia, não ficar fazendo stories, mas para você ir para academia para treinar, sendo que ele tinha acabado de gravar uns 20 stories na academia. E depois de assim, né, virar influencer fitness, depois de fazer uma lipoled, né?
É tipo, sei lá, Boca Rosa falando que a dieta fez efeito depois de fazer a lipo também. Então, tipo, não... E ele, não, e assim, daí ele falou que ele parou de beber, ele tava numa vida com muitas festas e muitas coisas. E assim, o Davi, ele é um cara que ele grava a vida dele, tudo, tudo, mas é tudo mesmo. Ele posta aquilo que ele come no café da manhã, o horário, ele simplesmente posta tudo. E não se via ele em muitas festas, né? Não, ele não estava em muitas festas. Ele bebia na casa dele, ele fazia as coisas tudo na casa dele. Uma vez ou outra ia no final de semana numa casa alugada, alguma coisa, coisas como qualquer pessoa faz. Mas ele falou que parou com a vida de festas, parou com a bebida e agora está se dedicando à academia e malhação, né? Esse é o Davi. Pois é, não, temos aí, né, Luane, eu achava o Davi injustiçado no BBB, paguei a língua. Por que pagou a língua, Luane? Ele continua sendo um grande injustiçado. O dinheiro não aceita desaforo, mas ele aceita o Davi. Exatamente. É exatamente isso. Um grande ex-estudante de medicina, ex-estudante de direito. Quem pagou a língua foi o Tadeu, que chamou ele de Doutor Davi, né? Que no Exatamente. curso chamou. Ele sim pagou a língua. O Tadeu Schmidt pagou a língua. Pois é, não, e ele foi, eu não sei se você chegou a ver, Rafa, mas esse final de semana ele veio para São Paulo, né, para poder participar ali do Passa ou Repassa do Domingo Legal ali, né, com o Celso Portiolli. A gente já sabe que, né, inteligência é diferente de esperteza. Em esperteza, ele tá muito bem. Em inteligência, faltam alguns ajustes, né? Ali a faculdade até estava tentando ajustar um pouco essa parte, mas como ele desistiu, aí não foi muito para frente. E ele ganhou bastante destaque com uma pergunta ali de qual é o plural de limão. Ele claramente respondeu limonada. E tá errado? Não sei se tá errado, né? Não, sim, não dá para dizer que tá errado. Ai, velho, assim, o Davi ele tinha tudo, né? Assim, para quem outra vez acompanha ele, viu quando ele veio daquela aula, né, de direito, ele teve uma aula de filosofia e, e ele saiu falando de Sócrates. Acho que faltou, talvez, ele conhecer um pouco mais Sócrates, né? Talvez eu acho que se ele tivesse investido nisso, né, de saber que ele nada sabia. Exatamente. Acho que falta um pouco de Sócrates em Davi, assim. Falta um pouco de Sócrates, exatamente. Não. E o grande, na verdade, assim, né? Meio que esses deslizes ali, né, em conhecimentos gerais e língua portuguesa no programa, não chamaram tanta atenção, porque ao arrumar a mala, ele já estava ali, né, dando um pouco o que falar, né? Primeiro porque o que ele quis mostrar foi uma caixa de dinheiro falso que ele comprou para poder tirar fotos. Sim. Por si só, já é um fato, né, que eu não sei nem muito o que comentar sobre esse fato, né? Com o intuito, né, de alguém comprar uma caixa de dinheiro falso para tirar foto, né? E ainda mostrar que o dinheiro é falso para você tirar a foto. E assim, né? Então, assim, seria como um mágico comprar um baralho falso e falar assim, ó, esse baralho é falso que eu vou usar para fazer mágicas. E ele se diz investidor, né? Então, a premissa do investidor, até onde eu sei, é ele mostrar para o público que aquilo que ele investe gera dinheiro de verdade, né? Não dinheiro falso. Por enquanto o investimento que a gente viu ele fazendo foi em dinheiro falso, né? Então. Mas assim, não foi só nisso ali que ele tá. Não era só isso que ele tava levando ali pra viajar, né? Digamos que a mala dele tinha itens ali que são muito antenados, né? Então, aí. Pessoa plugada. Exatamente. Coisa. Essa é assim, a minha pergunta. Seria Davi um cara bem plugado, né? Seria um cara bem disposto. Pelo visto, sim. Né? É um cara conectado. Né? Um cara muito conectado. 2 contas do Instagram é por isso, Rafa. É por isso. Então, aí, tá aí.
E eu vou te falar, hein? Eu acho que dessa vez foi sem querer. Embora ele faça muita coisa assim, eu acho que dessa vez ele não esperava por isso. Depois ele veio gravar, né, uma espécie de pronunciamento, dizendo, ai, o pessoal pega muito no pé. O Celso Portiolli tentou perguntar pra ele no programa, tá? Mas, obviamente, não dá pra você falar domingo às 11 da manhã sobre um clube anal, né? No meio do almoço da família brasileira. Não tem como. Então, ele não deu muito andamento ali ao assunto, mas, né? Celso Portiolli tentou, Davi se desviou do assunto. Mas como a gente sabe que o assunto mais polêmico e maravilhoso do Davi sempre é o próximo, vamos aguardar pra ver o que ele vai entregar pra gente essa semana, né? Ele tem, assim, conteúdo ele tem, né? Outra vez eu volto a falar. Quem acompanha o Davi sabe que ele tem sempre coisas aí a vir. Faz coisa de mais ou menos um mês, ele estava mostrando sobre como se planejar para uma viagem, porque ele vai para o Chile, né? Ele e a irmã dele, a Raquel Brito. Então, provavelmente, aí a gente vai ter bastante assunto para falar de Davi, né? Dessa tour dele no Chile, né? Vamos ver o que vai acontecer com o Davi no Chile. Exato, assim, né? A Raquel Brito, que tem 23 funcionários, como bem disse aí a Luane, é uma profissional também. Rafa, assim, ela também é um outro universo paralelo ali que é maravilhoso de acompanhar, né? Já faz um tempinho. Mas ele fez ali outro dia, né? Ela fez, na verdade, ali um story em que ela queria mostrar a roupa, sei lá, alguma coisa assim. E, tipo, a impressão que dava é que ela tinha, sei lá, comido uma macarronada com uma camiseta branca e tentado lavar a camiseta. E fez o story com uma puta mancha, assim, tipo aquela mancha meio amarelada de quem tentou lavar. Porra, não dava pra você trocar de camiseta antes de fazer? Era... O que acontece, né? Eu realmente não sei o que acontece. Não, e eu fico vendo, assim, né? Vamos falar a verdade, né? Vamos falar que é a verdade. O Davi e a irmã dele são dois desocupados. Eles passam o dia gravando stories, um gravando o outro. Outro dia o Davi falou assim: nada pra fazer. Era, sei lá, umas 2 da tarde, né? Pelo horário do stories. Nada pra fazer. Ele foi lá e ele filma isso. Ele tocando a campainha na casa da irmã deles. E daí vai lá. E daí eles ficam os dois lá. E assim, eu tenho muita curiosidade, muita, para saber de onde vem o dinheiro do Davi, ou se ele tem realmente investido, ou se o que vai ser, porque eu espero, assim, de verdade, que ele não se afunde e fique pobre, porque ele precisa manter essa vida aí para a gente ter entretenimento de graça. Porque se agora você entrar no Instagram do Davi, agora você vai ter uma sequência, provavelmente hoje eu não entrei, hoje eu não consegui, mas você vai ter uma sequência de stories maravilhosas. Com certeza absoluta, seu cravo, que você vai ter conteúdo da melhor qualidade no Instagram de Davi. E aproveitando para mudar de assunto, né? Mas ainda continuando nesse nicho, pessoas pouco ocupadas, ele disse aqui, perguntou, né? Davi e Neymar estão na mesma prateleira? Puta vida, aí Olha, eu arrisco a dizer que o Davi Brito é o Neymar brasileiro, assim. Ou seria o Neymar o Davi Brito brasileiro, assim. É impressionante, assim, é uma junção. Se eles se juntam, cara, porque o Neymar, assim, também é outra coisa, não sei o quanto estão por dentro da vida do Neymar, ela não para, né? Então, tudo indica por falas do próprio Neymar que ele foi procurado, por exemplo, por um clube que disputa o Mundial de Clubes. E ele deixou claro, segundo ele, que o Fluminense fez uma proposta para ele disputar o Mundial de Clubes. E ele disse que não, porque ele queria treinar no Santos, né, para ficar melhor, né, da lesão, tal coisa do tipo. Mas ele tem treinado? Não. Então, só complementando, até saiu agora, pouco antes da gente entrar aqui ao vivo, saiu ali uma notícia de que ele renovou com o Santos por mais 6 meses, né? Exato. Saiu isso hoje. Provavelmente para continuar o tratamento, né? O meio tá caro.
né? Mas, Pra assim, garantir. mas o ponto é que tudo indica que o Neymar ele recusou isso porque simplesmente porque não queria trabalhar. Porque assim, falou assim, então, pô, eu vou desperdiçar, porque os clubes brasileiros eles pegaram umas férias, aproveitaram essa Copa do Mundo de Clubes, os clubes do Brasil que não foram, o campeonato aqui, para quem não acompanha, tá parado. Então, os clubes deram ali uma média de uns 20 dias de férias para o seu elenco, para voltar depois, um pouco antes do campeonato, voltar, treinar e beleza, e continuar a temporada. Mas então, ao que tudo indica, o Neymar ele não foi simplesmente porque ele não quis trabalhar. Não é porque ele quis treinar, porque ele está treinando. Né? O Neymar foi visto em pagode, foi visto lá em jogo de influencer, ele tem sido visto aí nos mais adversos lugares, menos aonde? No centro de treinamento do Santos. Dá uma impressão assim que o Santos é patrocinado pela Caixa, né? Que parece que até de licença remunerada já faz um ano aí, sei lá eu quanto tempo, e não dá em nada. Vamos mudar um pouquinho de assunto. Teve coisa aí que aconteceu também enquanto a gente estava, né, nesse nosso hiato entre o episódio 49 e o episódio 50. Virgínio da vida real. Então a gente fala da Virgínia da vida real, né? Na verdade, do fim do relacionamento de Virgínia e Zé Felipe, né? E isso daí tem, né, alguns boatos, né, que saíram que supostamente rolou alguma traição do Zé Felipe, porque tem um casal de amigos deles, que obviamente eu não lembro o nome, mas que o melhor amigo dele, eles viajaram, passado essa viagem, a Virgínia terminou e depois a esposa desse cara também terminou com ele. Então, ao que tudo indica, as pessoas estão dizendo que aconteceu alguma coisa, né? Exato, as pessoas estão dizendo. As pessoas estão dizendo. Virgínia, não derrube o nosso plano, a gente não tem dinheiro para poder pagar processo, a gente ainda não fez nenhum tigrinho, mas se Deus quiser, a gente vai chegar ao ponto de negar o tigrinho. Exatamente. Esperamos por esse momento. As pessoas aí estão dizendo, né? Então você passa ali na Praça da Sé e você vê as conversas, né, ali, né, das pessoas ali falando que parece que aconteceu alguma coisa e esse talvez tenha sido um dos pontos da separação, né? A gente não se sabe, né? Essa separação, assim, né? Nenhuma separação é engraçada. Mentira, algumas são. Mas algumas coisas que eu vi, né, do pós-separação, dá uma impressão quase que ela tá fazendo um bullying com ele depois da separação, assim, né? Tipo, olha lá ele chorando, ela filmando, assim, ele se emocionou, tadinho, né? Terminamos tudo bem, ela falando, né, não, a gente terminou ali como um acordo, e ele com uma cara, assim, do tipo, como se tivesse ficado chorando antes daquela conversa, e ela, não, a gente... conversamos e isso aqui. Alguma coisa tem aí nessa história, né? Não dá para esperar muita coisa de uma pessoa que dança ali, né, a margem do rio onde jogou as cinzas do próprio pai, né? Então, né, se ela fez isso quando ele jogou as cinzas do pai morto, né, o que ela faria num divórcio, né? Não se dá para saber. Porém, tem muitos boatos, né, envolvendo isso e alguns que fazem muito sentido, né? Aquela questão, né, que saiu, que até que compararam com Gustavo Lima, né? Então, falaram que, assim como Gustavo Lima, logo depois que se envolveu ali nos escândalos, possíveis inicialmente, ele aproveitou para... aí rolou o divórcio dele com a esposa, passado um tempo eles voltaram, que era uma forma ali de esconder patrimônio, de jogar coisa pro nome de um, para tirar coisa do nome daquilo, para meio que não conseguir rastrear algumas coisas, o que também pode ser, né? Se eles voltarem ali, porém tem esse ponto que você falou, a Virgínia faz um puta bullying com o Zé Felipe, então assim, se eles estão juntos ainda, você pretende voltar, talvez não vai dar certo. Pois é, né? Como disse aqui a Letícia, o Tigrinho arremessou a carta, né? A carta de divórcio, no caso. A carta de divórcio, exatamente. A carta de pedido de separação, né? Vamos falar um pouco desse universo, né? A gente aqui tá fazendo uma grande costura ali de assuntos, né?
os sertanejos ali dessa velha guarda também andaram dando alguns o que falar aí nessas últimas semanas, né? Teve o show do Leonardo, onde, assim, supostamente ele não estaria no seu melhor estado ali para poder fazer um show, né? Parece que tinha encarnado um espírito de Zeca Pagodinho ali, um pouco, né, mais animado do que o normal. Parece que o único hit que talvez ele tenha cantado muito bem tenha sido cerveja, 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 né? Pra quem é mais antigo aí, quem tá já na faixa dos 40, que nem a gente, lembra muito bem, né, do comercial ali da os jovens não vão saber o que Os jovens já não têm essa referência. E um outro sertanejo, né, que também deu bastante o que falar nesse final de semana agora, Zezé de Camargo, né? Zezé de Camargo ali não tá saindo mais ali, né? Voz não é muito mais o que tá tendo ali. o Zezé de Camargo, assim, me estranha ele entrar, porque, assim, eu entendo o fato da pessoa, às vezes, gostar tanto do que faz, dela não saber a hora de parar, né, porque gosta. Então, isso é muito comum, por exemplo, no meio, acho que, de atletas, né? Então, o cara sempre acha que pode mais, sempre acha que pode mais. Mas, no meio da música, eu acho que, assim, o cara tem uma autocrítica, né? Até porque o músico é uma pessoa que, né, tá sempre ali pensando em coisa de afinação, coisas do tipo. E eu não sei o porquê ele tá nessa. Assim, ele tá passando uma vergonha absurda que ele não precisava. O Zezé de Camargo, assim, agora tirando toda a zoeira, é talvez o maior nome, assim, recente, né? E eu digo porque eu não vou entrar no mérito daqueles mais antigos ali da década de 60, esses cantores assim, que abriram mesmo a porta do sertanejo. Mas quando a gente fala da leva atual, quem abriu tudo isso, quem construiu esse império todo, foi Zezé de Camargo, né? Então ele não precisava disso. Os mais jovens, que só conhecem ele por isso, falam assim, nossa, esse cara é horrível, mas não, pô, o cara é praticamente não digo o Pelé do sertanejo, mas talvez ali sei lá, um Zico, enfim, é um cara muito grande. Um Neto, um craque. Craque, né? Mas talvez ele tá assim no Neymar, né, que só passa vergonha. Não, ó, tem uma questão ali grande da idade, né? Você pode observar, não tô falando de sertanejo, falando de cantores em geral, né? Conforme eles vão amadurecendo, a voz vai amadurecendo também, vai tendo suas limitações. E eles vão adequando o tom, deixando um tom um pouco mais baixo. Ele quer cantar com o mesmo tom de que ele cantava quando ele tinha 25 anos, 22 anos. E, cara, se ele adaptasse o tom, porque dá pra ver que em alguns trechos a voz dele sai normal, mas aí quando vai no seguro testículo ali, aí já não funciona, né? Eu entendi o que você quis dizer, né? Você quis dizer que o velho não tem bom senso, né? É isso, né? Que o velho, ele pega ônibus no horário de pico para ir no banco sem precisar pagar conta, né? O velho canta quando não precisa, né? É isso que você quis dizer, né? Meio que ele quer demonstrar que tá tudo bem, quando claramente tá todo mundo vendo que não tá, né? E assim, dá pra ele continuar cantando, só ele precisa cantar com a voz de 60 anos, 55 anos, sei lá quantos anos ele tem, não mais com a voz de 22, né? Já se aposentar não rola. Como um velho de bom senso, né? Então, aí depende muito. Se você ouvir, por exemplo, uma música do Chitãozinho e Chororó, os caras estão cantando igual eles cantavam quando eles eram adolescentes, assim, né? Agora, qual será que foi o cuidado que um teve com a voz durante todos esses anos e que o outro teve? Aparentemente nada, né? O Zezé de Camargo acho que cuidou da voz tanto quanto eu, né? Assim, nada. Ou uma genética muito ruim, mas nós vemos. Letícia falou aqui, vocês viram aquele outro sertanejo que disseram que estava adorando o diabo? Esqueci o nome dele. Então, na verdade, a maioria deles é em Deus ou Bolsonaro, então dá no mesmo, não é tipo a mesma coisa? Então. Nessa aí eu perdi, essa eu não vi. Que adorava o diabo? Putz, não, essa passou por mim.
Essa, Essa eu também vi. A gente teve esse essa eu vou ficar devendo. tivemos esse link ao vivo do Cômodo ao lado, mas não realmente essa daí perdemos a referência, não sabemos ali exatamente quem é. Bom, temos aí algumas pessoas assistindo a gente. Boa noite para quem tá vendo a gente. Não sabemos se vocês são pessoas que nos conhecem, se vocês são nossos amigos, se vocês são inscritos no nosso canal. Mas sejam muito bem-vindos. Se você que está nos acompanhando for nosso amigo, manda um Pix de R$10. Se você não for nosso amigo, manda um Pix de 100. Exatamente. A gente promete devolver 50% do que chegar pra gente, pra pessoa. Então, vai, né? Vamos nessa. E ó, sabe o que eu falo? Só porque a gente falou de Pix, Rafa, diminuiu pra 4 pessoas assistindo. Olha só, tá vendo? Esse povo, assim, não pode ver alguém pedindo dinheiro, gente. Meu Deus do céu. Pois é, a falta de apoio, né? Depois a gente apela pro Tigrinho e as pessoas vão falar o quê, né? Rafa, a gente já falou de bastante coisa aqui, num ritmo de ao vivo, um ritmo um pouco diferente, interagindo com as pessoas. Gostei desse negócio, hein? Acho que pode. A gente vai só fazer ao vivo agora, hein? Pois é, vamos adotar, vamos ver como é que a gente traz mais pessoas aí para assistir a gente ao vivo também, mas vamos adotar esse esquema. E todo episódio, geralmente, a gente dá alguma indicação, né? A gente indica alguma coisa. Tem alguma indicação para dar aí hoje, Rafa? Eu tenho uma indicação, Copa do Mundo de Clubes, né? Eles estão passando aí, gente, quem quiser assistir um conteúdo aí maravilhoso, ver europeu tomando naquele lugar, é a melhor indicação que tem. Uma das melhores coisas do mundo é ver europeu se lascando, né? Para dizer um português mais suave. E lá tem acontecido isso. Vai acontecer ainda? Não sei. Talvez não, mas já aconteceu bastante. Acabado aqui já, né? Mas já aconteceu bastante, isso foi muito bom e a tendência é que possa acontecer e nós torcemos aí para que aconteça. Pois é. Bom, eu vou fazer uma indicação de reality show. Reality show que ele não é um reality show muito novo, é ali do final do ano passado. Mas é uma dinâmica muito interessante. Vou explicar qual é. O nome do reality show chama Dating Naked. Como é que ele funciona? É tipo um Largados e Pelados, só que de namoro. Então o que eles fazem, né? Eles pegam uma mansão ali, acho que deve ser na Espanha essa mansão ali, né? Em algum lugar da Europa, algum lugar paradisíaco, muito bonito. E aí eles levam, acho que são 5 caras e 5 meninas. Só que desde o primeiro momento em que eles entram no negócio, eles estão pelados. Completamente pelados, só tem um microfone e é isso. E o objetivo é eles namorarem de fato. É somente esse o único objetivo. Só que vão acontecendo algumas dinâmicas do tipo, a primeira essa parte do estar pelado já corta muito da conquista ali, né? Porque tipo, já não tem mais nenhum mistério. Não tem nada ali pra esconder, né? Não tem luz acesa, não tem nada. Já tá todo mundo ali vendo o que tem pra ver e é isso aí. E aí, à primeira vista ali, eles já têm que eleger alguém que já interessou, né? E aí eles vão tendo várias dinâmicas. Só que, o que acontece, né? Eles estão em 10. Do nada chega mais um. Só que aí, se aí a pessoa que tá lá fica mais atraída por aquela que chegou e não mais por aquela que só tinha aquela. Sei. E aí aquela que chegou tem que escolher alguém do sexo oposto para proteger e as outras que sobraram tem que voltar para eliminar o outro. E aí vai começando assim essa baguncinha gostosa ali de... Mas mostra o pessoal pelado assim ou coloca alguma coisa assim? Não, completamente pelado. Só que assim, a dinâmica é interessante, né, nesse sentido, que com pouco tempo isso passa a ser só um pequeno detalhe ali, né? Porque sempre chega alguém novo, e aí esse alguém novo se interessa por alguém que já tá lá, e muitas vezes esse alguém já está num casal, e aí às vezes a pessoa que tá num casal já se interessa também pela outra pessoa, e como é tudo muito rápido e essa parte da conquista do ver o outro pelado já é eliminada logo no começo,
E aí chega um momento que volta alguém que foi eliminado. Então, tipo, por vingança, você elimina uma pessoa do casal, aí a pessoa fica triste, aí no outro dia já aparece outro, e aí ela já fica feliz com o outro que já chegou. Mas aí o que ela largou lá no começo volta, e aí, né? Fica. Então, é interessante a dinâmica do programa, ela é interessante nesse sentido, assim, e aí a parte do estar pelado fica muito em segundo plano ali, na dinâmica das pessoas. Tá no Paramount Plus, eu acho, esse reality, é um reality britânico, né, mas eu achei a dinâmica bem interessante. Se eles fossem vestidos, seria interessante da mesma forma, assim, né? O estar pelado só corta ali algumas etapas ali de todo o conhecimento dos participantes. Olha só, talvez o que acontecia na Alameda Canário era um date naked, né? Pode ser. Realmente pode ser isso ali o que acontecia, né? Pintinho amarelinho. Pode ser que seja isso que tenha rolado ali. Então, acho que é isso, Rafa. Temos aí a nossa primeira edição ao vivo especial, comemorando o nosso episódio 50. Pô, temos, e pelo menos para mim foi uma ótima experiência, espero que todos tenham gostado. Eu gostei mesmo desse formato em def, acho que a gente vai agora só de live, hein? Sim, a gente não avisou ninguém, né? Chegamos a ter 6 pessoas aqui assistindo a gente, olha quanta gente, não é mesmo? Antes eram só 2, agora ficamos em 8 pessoas, já tá maravilhoso, já temos uma coisa. É isso. Então é isso, a gente se vê na próxima, a gente promete se organizar melhor para poder avisar antes das pessoas e nos vemos na próxima. Abraço, Rafa. Abraço, falou. Valeu. Órfãos do Ego, é muita fofoca Brasil. Órfãos do Ego, André Rafael quase sem filtro.